Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor, Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus amados irmãos e teus filhos. Pai, agora peço que continues connosco, ajuda-nos a ser mais ti, a viver mais para ti, a ser como tu queres que nós sejamos. Obrigado por este dia, obrigado por esta noite, obrigado por tudo que tu tens feito em nós. Continua connosco, Pai, e ajuda-nos a ser mais ti. É o que eu te peço, é o que te peço e agradeço em teu nome, Jesus, que vives e reinas para sempre. Amém e amém, Jesus. Amados, antes de mais nada queria mandar pedir que tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com o assunto ou com o assunto ou com a palavra, em nome de Jesus digam, pois o homem é errado. E depois queria-vos pedir que em vossas orações se lembrassem do povo de Israel e de Jerusalém. E queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção. Amados, temos estado a falar da igreja, já falámos de vários conjuntos, fatores que fazem parte dela. E agora também estamos a falar da própria igreja em si. Como eu costumo fazer, a igreja, a comunidade nas Escrituras que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo Legislador. Conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé, sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Amados, eu queria ler uma passagem convosco em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1 e versículo 20. Apocalipse 1, versículo 20. Que diz assim a santa palavra de Deus. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amados, como podemos ver, as 7 igrejas, e como podemos ver, se nós temos a Bíblia, não é só essas igrejas expandiram-se, ou seja, não é só naqueles locais, já há aqui também, já há aqui em Portugal, há em todo o mundo. A igreja somos todos nós. A igreja não é só um edifício que ali está, para nós irmos lá e orar e cultuar Deus. A igreja somos nós. Como em Coríntios, perdão, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, não me lembro bem do versículo, mas Paulo diz lá que nós somos o templo de Deus, do Espírito de Deus, e quem nos destruir, até mesmo nós próprios, se nós destruirmos, Deus nos destruirá também, ou destruirá os outros que nos destruírem. Amados, agora aqui vemos o mistério das 7 estrelas, isto revelado por Jesus. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita é os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos. Os anjos. E das 7 igrejas. Das 7 igrejas. E os candeeiros são as 7 igrejas. Amados, podemos ver que cada igreja tem, ou cada membro da igreja tem um anjo. Agora, nós podemos dizer uma coisa. Nós temos um anjo para nos guardar. Temos um anjo ao nosso dispor. Agora, é assim. Nós também temos que fazer o melhor para agradar a Deus. Deus deu-nos este privilégio de ter um anjo para nos guardar. Nós temos um anjo para nos guardar. Um anjo para guardar um conjunto de pessoas. Uma igreja. A comunidade que reconhece Jesus como seu Supremo Legislador. Agora, nós também temos que fazer a nossa parte. Se Deus nos deu esse privilégio de sermos guardados por anjos, nós também temos que fazer a nossa parte. Parte essa que o que temos que fazer como igreja, dar o exemplo. Como dar o exemplo? Fazer o que Jesus fez. Jesus fez como assim? Seguir o seu exemplo. Viver como ele vivia. Não é ter os mesmos poderes que ele. Não. Isso não. Não somos deuses para isso. Mas o buscando,
orando, tendo uma comunhão com Ele. Isso sim, era isso que Ele queria. Ele diz, Ele diz, orai e vigiai. É isso que nós temos que fazer. O que Ele nos ensinou, para nós fazermos bem a quem nos faz mal. Fazem-te mal, tu fazes o bem. Aí verão que tu fazes parte da igreja, do templo do Espírito Santo. A igreja é chamada é chamada o templo do Espírito Santo. Porquê? Porque não só reside em nós, não só nós reconhecemos Jesus como o Supremo Senhor, mas também para que nós façamos e damos o exemplo, para que nós mostramos ao Senhor, às pessoas que somos diferentes, que Deus reside em nós. Mas para isso temos que dar o exemplo. Temos que deixar, nós não damos o exemplo, e muitas vezes porque não deixamos que Deus trabalhe em nós. Porque nós queremos fazer o que nós entendemos que devemos fazer. E não é isso que devemos fazer. Nós devemos deixar que Deus trabalhe em nós. Porque se somos seus filhos, temos que deixar fazer o que o Pai acha que é melhor para nós. O Pai faz sempre o que é bom para os seus filhos. O seu pai age sempre em favor dos seus filhos. Eu nunca vi um pai agir contra o seu filho. E o pai que fizer isso é um pai do mundo. E mesmo assim não é pai. Para mim não é pai. Agora, um pai que faz aquilo que é a favor do filho, isso é um pai. Deus é pai. Deus é amor. Deus é fiel. Como nós temos visto. Quantos de nós já temos provado isso? Mas nós muitas vezes, a nossa memória é curta. Como o povo de Israel murmurou, muitas vezes nós também o fazemos. Mas temos que deixar de fazer isso. Temos que deixar que Deus trabalhe em nós. Porque Ele nunca vai fazer nada que nós não creiamos. É verdade que nós por vezes podemos crer uma coisa e peço desculpa, vamos chegar a garrafa d'água. É verdade que muitas vezes podemos crer uma coisa, podemos dizer, eu gostava até de ter muita coisa. É verdade, mas Deus não permite por uma coisa, ou não te dá por uma coisa, porque tu depois podes pôr aquelas coisas em seu lugar. Deus não te deixa que tu tenhas um bom carro, ou uma boa casa, seja o que for, porque tu começas a esquecer dele. E ele não é para ser esquecido. Ele não merece que sejas esquecido. Porque ele tem feito muita coisa na tua vida. E a igreja, muitas vezes, esquece, como o povo de Israel te esqueceu. Quando tinha pão, quando tinha muita coisa, começou-se a esquecer. Olha o exemplo. Moisés teve 40 dias e 40 noites. Olha aqui o exemplo. Ele teve 40 dias e 40 noites, não foi? No Sinai. É verdade. Mas o povo de Israel já estava a começar a murmurar, já estava a começar a esquecer-se do que Deus tinha feito antes por seu intermédio. Moisés não volta, Moisés morreu, Moisés isto, Moisés aquilo. Esqueceram-se disso. E então, ao esquecerem-se, o que é que estava a acontecer? Fizeram um bezerro de ouro. Ao fazerem um bezerro de ouro, começaram a pô-lo por Deus. Amados, aí podemos ver o que aconteceu, o que acontece até mesmo hoje. Mas para isso nós temos que deixar isso de parte. Não podemos pensar só, não podemos só pensar em nós. Isto aconteceu porque eles só pensavam neles. E nós, hoje em dia, não mudamos. Pelo contrário, ainda ficamos, foi piores. Não podemos deixar de pensar em nós. Não podemos só pensar em nós. Não. Nós temos que pensar e ver uma coisa. Deus fez isto e aquilo em mim. E não vai parar, porque Deus é imutável. Ou seja, Deus é o mesmo, foi, é e será o mesmo. Imutável. Nunca muda. Deus é o mesmo. Deus não só é o mesmo, mas Deus podia até, se formos a ver acho que é em Êxodo, Deus podia ter destruído aquela nação toda e podia ter cumprido a promessa que fez a Abraão, a Isaac e Jacó em Moisés e Arão e a José, salvo erro, Josué.
Mas não. Quando Moisés e Arão se prostraram ante ele e disseram: não, Senhor, não o faças. O que é que depois os outros dirão? E não fizeram. E Deus não o fez. Por isso, vê isso e pensa. É um exemplo que eles nos estão a dar. Nós não devemos fazer isso. Não devemos pensar, não, Deus fez isto e aquilo, agora está-me a deixar sofrer. Poça, não. Deus fez, vai fazer e irá fazer. É isso que nós temos de pensar como igreja. Porque senão não damos exemplo nenhum. Nós temos que dar o exemplo como igreja. A igreja tem que pensar assim. Deus faz e irá fazer. E também não temos que excluir este e aquele. Nós somos defendidos e protegidos por anjos. Os anjos estão-nos a guardar. E podemos passar as provações, mas os anjos estão connosco ali a defender-nos e a lutar connosco. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.